Boa noite, Rinaldo da Nóbrega, Cidade Interativa, Almas, Tocantins. Bom, o assunto novamente vai ser a comarca de Almas. E agora com alguns dados a mais, né? Em relação à criação e à instalação da mesma. A criação da comarca de Almas se deu através da Lei 238, de 30 de janeiro de 1991. Esse ano, a comarca de Almas irá completar 29 anos de sua criação. No dia 19 de agosto de 94, foi instalada a comarca de Almas. Nessa lei de criação, de 30 de janeiro de 91, sancionada pelo então governador, à época, José Wilson Siqueira Campos. Boa noite, João Arlindo. Bom, essa mesma lei 238, de 30 de janeiro de 91, lei sancionada pelo então governador José Wilson Siqueira Campos, além da comarca de Almas, criou também as comarcas de Ananás, Arapoema, Figueirópolis, Goiatins, Itacajá, Lizarda, Monte do Carmo, Novo Acordo, Pium, Tocantinha e Vanderlândia. Como eu já falei, a comarca de Almas foi instalada em 19 de agosto de 1994, com a presidência do desembargador à época, José Neves, que era presidente do Tribunal de Justiça em 94. A história da desinstalação da comarca de Almas começou em 27 de janeiro de 2014, quando a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Tocantins, através de seus representantes, apresentaram sugestões ao presidente da Comissão Especial de Estudos e Elaboração do anteprojeto do novo Código de Organização Judiciária do Estado do Tocantins. Segundo a análise da OAB, na página 2 do documento, as comarcas que terão varas transferidas ou extintas diretamente têm pouca movimentação processual, poucos advogados atuando, baixíssima população, movimento comercial irrisório, e especialmente são muito próximas de outras comarcas maiores. Ainda no documento,
encaminhado pela OAB na página 4 diz: finalmente, de forma bastante direta, no intuito de buscar a celeridade de jurisdição e, igualmente, tornar mais justa e equânime a distribuição de processos entre os diversos magistrados do Estado, eis as sugestões em relação às comarcas. Na página 4, relata sobre Palmas, né, a capital. Já na página 5, relatam as comarcas do interior. Destaco o que diz a respeito da comarca de Almas. Transferir suas competências para Dianópolis, mantendo ali somente uma unidade judiciária avançada com servidor ou servidores, atendendo os jurisdicionados, permitindo-se a criação de novas varas. Quando relatam que Almas tem pouca movimentação processual, não condiz com a realidade, pois a comarca de Almas é uma das que mais produzem na questão da primeira instância, chegando a ter quase o mesmo movimento da comarca de segunda instância, que é em natividade. Quanto à baixa população, não vejo que seja um critério para se desinstalar uma comarca de um município. Pelo contrário, aí sim é que se deve ter uma comarca para que possa abranger todos os munícipes. E não se pode levar em consideração somente o município, pois Almas não está atendendo somente a população de Almas, mas também a população de Porto Alegre. Quando se fala em movimento comercial irrisório, o que o movimento do comércio tem a ver com o funcionamento de uma comarca em Almas, ou em qualquer município? Como pode essa questão comercial ser levada em conta na sugestão de desinstalação de uma comarca, seja de qual município for? E a questão dos moradores? E as necessidades dos moradores? E a dificuldade dos moradores? Será que não levaram em conta também? Por que não ser feita uma consulta antes para saber se os moradores aprovam ou não a desinstalação da comarca? Quais critérios são esses? A proximidade com outras comarcas maiores não são critérios para se pedir uma desinstalação de uma comarca, uma vez
que o governador José Wilson Siqueira Campos, quando criou as comarcas através da lei acima, a Lei 238 de 1991, simplesmente não levou em questão essa consideração que foi citada no documento da OAB de 2014. Há tempos, o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins já vinha fazendo um estudo para a elaboração de um novo Código de Organização Judiciária do Estado do Tocantins. E a OAB deu um grande passo, mas um grande passo no sentido do retrocesso, porque pedir a desinstalação de comarcas é como se tirasse um pedaço de uma pessoa. Boa noite, Silvia Geane. Durante a instalação da comarca de Almas, o desembargador e presidente do Tribunal de Justiça, à época, fez o seguinte pronunciamento: Almas hoje encontrou a fortaleza de sua própria justiça, e nela, então, esperamos que tudo com relação à justiça se torne uma verdade real para o seu povo. Ou seja, Almas, com a comarca, encontrou a fortaleza da justiça, o que trouxe uma relação real do povo com a justiça, e isso não deve ser perdido. Ainda, nos pronunciamentos, tivemos o doutor Manuel Midas Pereira da Silva, que relatou: disse, sentindo agora, aconchegado por residir em uma comarca que há muitos anos já deveria ter sido instalada e que agora a justiça vai mover em nosso município, dar direitos a seu povo e apagar com a borracha do bom julgamento os erros cometidos e iniciados pelo homem. Nesse pronunciamento, o doutor Manuel Midas demonstra a alegria de viver em uma comarca que há muito tempo deveria ser instalada e que a justiça, a partir daquele dia, iria mover em nossa cidade e que iria apagar com a borracha do bom julgamento os erros cometidos e iniciados pelos homens, ou seja, que a partir daquele dia seria nossa ferramenta na questão judiciária e que essa medida iria aproximar o povo humilde da justiça. Agora, todos sabem que a comarca de Almas irá completar, dia 30 de janeiro, 29 anos de criação e no dia 19 de agosto, 26 anos de instalação. Nesse sentido, não queremos ganhar um presente amargo,
que é a sua extinção, mas sim que possamos conseguir de fato a permanência da comarca, que tenhamos motivos para comemorar a nossa comarca e a permanência da mesma, e que não sejamos mergulhados na tristeza de perder esse grande órgão da justiça. Há tempos já víamos alertando sobre essa questão da possível extinção da comarca de Almas. Mas poucos acreditaram. Recentemente, mais provavelmente, eu e a doutora Cláudia Rogéria, no ano passado, entramos em contato com as principais imprensas do Estado para mostrar nossa indignação sobre essa questão. Mas, mesmo assim, algumas pessoas ainda não acreditaram. Fizemos movimento com a parceria da Prefeitura Municipal de Almas e juntos fizemos uma caminhada onde deixamos clara a nossa vontade. Mesmo assim, ainda algumas pessoas não acreditaram. E ainda tem pessoas que não acreditam nessa possibilidade. A doutora Cláudia já sabia, e eu também, que estava acontecendo. E a postagem da doutora Cláudia no T1 Notícias foi um aviso. Veja o que ela disse. Abre aspas para a doutora Cláudia Rogéria. Cheguei a Almas em setembro de 1985. Ainda criança, do interior do estado de São Paulo, quando Tocantins ainda estava em trâmite. Após a criação do estado, em 1988, em 1981, com grande mobilização na cidade e presença de diversas e renomadas autoridades, através da Lei 238, de 30 de janeiro de 1991, foi criada a comarca de Almas, abrangendo municípios de Almas e Porto Alegre do Tocantins. Um grande sonho realizado do acesso à justiça de fato, uma grande conquista social e para a economia do município, representando um divisor de águas, pois com a comarca veio também juiz de direito, promotor de justiça, delegado de polícia, defensor público, advogados, mais pessoas diariamente na cidade, com aquecimento da economia. Com a comarca já consolidada e em pleno funcionamento, recentemente, em 2017, aos cidadãos almenses foi dada a oportunidade de sonhar com um prédio novo e moderno para o fórum, pois a prefeitura foi oficiada
pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins sobre a possibilidade de recursos para a construção de um novo prédio para sediar o Fórum da cidade. A fim de que se adequasse aos demais fóruns construídos no Estado, com prazo para aquisição dos terrenos pela Prefeitura e doação ao Tribunal de Justiça para inclusão no orçamento, o que mesmo com todas as dificuldades financeiras inerentes aos pequenos municípios brasileiros, foi prontamente atendido pela gestão municipal, com a aprovação unânime dos vereadores, adquiriu 4 terrenos em localização privilegiada da cidade, nos moldes estabelecidos pelo Tribunal através da Lei Municipal 213/2017. Contudo, agora, de uma hora para outra, mudam de opinião e nos dizem que Almas não tem porte para sediar uma comarca. De uma hora para outra, querem nos convencer de que Almas não mais terá um prédio novo para um fórum, que sem prévio aviso na contenção de gastos do Tribunal de Justiça, o nosso é que vai entrar na reta, extinguindo nossa comarca, como se antes não tivessem nos dito exatamente o contrário. De uma hora para outra, tomam decisões que afetam diretamente nossas vidas e não somos sequer ouvidos sobre isso. Opa. Boa noite, dona Josefa Macedo, dona Zezinha. Continuando, perdoe-nos, excelência, porém, por mais que seja digno de todo respeito, escolhendo o tribunal, uma dessas não dá para engolir. Essa não desce, é intragável, não dá para aceitar tamanho retrocesso. Quem vive aqui como eu, sabe muito bem do que estou falando. Sabe o que sinto ao escrever tudo isso. Passa um filme na minha cabeça de 1985, quando cheguei até agora. Voltar ao status de vilarejo ou currutela, como popularmente se diz, após tantas lutas e conquistas, é algo que soa muito mal aos nossos ouvidos e que jamais ninguém por aqui ousou pensar, nem mesmo no mais terrível dos pesadelos. A impressão que temos é a de que somos invisíveis, pois nada nos foi perguntado sobre a iminência de uma mudança tão drástica em nosso município e em nossas vidas. E não falo apenas como advogada, que nos termos da Constituição Federal é indispensável a administração da justiça, que pode advogar aqui ou em qualquer outro lugar.
Não. Falo, sobretudo, como cidadã que conhece o lugar e o seu povo, até porque faz parte dele, e presenteou relevantes conquistas locais, dentre as quais a criação da comarca, que milita na advocacia no Sudeste há mais de 15 anos e sabe das lides locais diárias e que tem a dimensão exata do prejuízo que o fechamento da comarca causará a todos, indistintamente. Comerciantes, profissionais liberais, autônomos, empregados e empregadores, estudantes, políticos, pessoas idosas, mulheres, jovens, crianças, o cidadão e a cidadã, a segurança pública, a população carente, que não dispõe de recursos para se deslocar a outras cidades em busca de acesso à justiça, enfim, serão todos terrivelmente afetados com a extinção da comarca, com prejuízos incalculáveis. A Aurora do Tocantins vive o mesmo pesadelo e não hesito em dizer que entre os de lá, o inconformismo que o fechamento da comarca seja o mesmo, e no peito paire a mesma angústia, já que muito mais do que o acesso à justiça, a presença do Poder Judiciário na comarca dá o empoderamento da população desta cidade, o fortalecimento no combate a todas as mazelas que atingem a população, uma hora ou outra da vida. Me desculpe aí um pouquinho. Por isso, conclamamos que nos ouçam. Esperem, por favor. Esperem, por favor, Excelência. Estamos aqui, vivemos aqui, buscamos nossos direitos aqui, lutamos por dias melhores, sempre. Aqui as pessoas de carne e osso nascem, vivem, crescem, trabalham, sonham, enfim. Aqui existem homens e mulheres, cidadãos de verdade, que pagam seus impostos e não meros números estatísticos. A opinião desses cidadãos deve levar em conta, porém, nada lhes foi dito. Apenas lançaram essa flecha de lá para cá e nos impõem a aceitá-la sem ponderar que ela causa um estrago muito grande que chega a doer no coração dessa gente. Só de imaginar esse retrocesso sem precedentes. Fechar uma comarca que está em pleno funcionamento, como a nossa, com serventuários ativos, com mais de 1.700 ações em trâmites, sem contar precatórias, boletins de ocorrências, inquéritos, TCOs e demais procedimentos administrativos, é uma flagrante ofensa ao princípio da igualdade, uma tremenda injustiça aos cidadãos desta comarca mais humildes, um desserviço social inenarrável, um retrocesso para o Tocantins
e essencialmente toda a região sudeste do estado, que igualmente se enfraquece toda vez que uma de suas hospitaleiras cidades sofrem prejuízos dessa ordem. Só para se ter uma ideia e não parecer conversa de apaixonado, que geralmente se vê o que quer, segundo informações obtidas na própria comarca, só no ano de 2018, a comarca de Almas, que é de primeira entrância, recebeu 752 novas ações judiciais, enquanto a comarca de Natividade, de segunda entrância, recebeu 760 ações, ficando a existência de demanda, justificando de forma inequívoca a necessidade de permanência da comarca, sobretudo se ponderarmos que seu fechamento não trará nenhum tipo de benefício para a população. E caso seja alegada a necessidade de contenção de gastos, sinceramente não acreditamos, nem eu e nem o mais leigo dos cidadãos daqui, que uma comarca como a nossa tenha o condão de quebrar o tribunal, já que as comarcas de primeira entrância funcionam com um número mínimo de profissionais para atender às demandas locais. Dos parlamentares tocantinenses, todos, sem distinção, dentre os quais os que representam os municípios que correm o risco de terem suas comarcas extintas, como a de Almas e Aurora do Tocantins, esperamos que tenham o bom senso necessário para que não apoie essa decisão, pois conhecem de perto a realidade dos municípios. São sabedores de sua carência, necessidades e anseios, das limitações das pessoas, não sendo possível enxergar benefícios numa medida dessa, onde, em nome da alegada economia, serão prejudicados centenas de tocantinenses. No entanto, ainda atrelados ao respeito que sempre dispensamos ao nosso Tribunal de Justiça, temos esperança de termos revertida essa terrível situação e podermos acordar com segurança desse pesadelo. Temos esperança de termos lançado sobre nós o olhar técnico do tribunal, que saberá contornar crise financeira porventura existente, sem afetar tão dolorosamente nossas vidas, abrindo mão de princípios e direitos fundamentais, como o do acesso à justiça e o da dignidade da pessoa humana, ameaçado de morte com a extinção dessa proposta. Com a extinção proposta da comarca de Almas e das demais comarcas. E, sobretudo,
temos esperança de termos lançado sobre nós o olhar social e humano do tribunal, pois apenas esse olhar poderá enxergar, ouvir nossa voz de verdade e evitar tamanho retrocesso. Fecha aspas para a doutora Cláudia Rogéria. Essa reportagem foi feita na coluna Em Debate, no T1 Notícias. E, em resposta a essa nota da doutora Cláudia, expressei-me da seguinte forma: parabéns, doutora Cláudia, a comarca de Almas é nosso patrimônio e, como tal, não aceitaremos que a mesma seja fechada. Isso é uma falta de respeito com a nossa cidade de Almas e ainda mais com cidadãos de Almas e Porto Alegre. Uma atitude covarde e que põe em risco a segurança da população de nossa cidade. Vamos lutar para manter nossa comarca. Não podemos aceitar que esse retrocesso aconteça. Isso é uma falta de respeito para com os cidadãos almenses. E, como tal, solicitamos ao TJ que reveja essa possibilidade de fechamento das comarcas. Caso isso ocorra, infelizmente, nossa cidade será esquecida e irá virar uma cidade sem lei. Precisamos sim que essa comarca seja transformada em segunda entrância, pois a mesma é de grande valia para nós e nos presta grandes serviços e nos protege com o escudo da justiça. O que acontece é o que o Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado de Tocantins entrou com um pedido para o CNJ suspender a extinção da comarca de Tocantinha. E assim os efeitos da resolução do TJ. Mas o CNJ deu ganho de causa ao Tribunal de Justiça e disse que o mesmo agiu dentro da lei. Infelizmente, esta decisão nos deixou apreensivos, ainda mais agora que o CNJ também negou provimento ao recurso do Ministério Público sobre este mesmo assunto. Agora, pelo que eu percebi, o Tribunal de Justiça está seguindo justamente o que pede o documento da OAB datado de 2014. E, nesse sentido, a transformação da comarca em unidade judiciária avançada será um retrocesso sem tamanho e trará um enorme prejuízo para Almas e Porto Alegre. Não queremos a extinção da comarca de Almas. Queremos a permanência da mesma e que continue aqui no nosso município, além da comarca, o Ministério Público, a Defensoria Pública e a Polícia Civil. Órgãos esses que irão embora caso a comarca de Almas feche.
Agora eu venho fazer uma pergunta aqui muito importante para os representantes daqui de Almas na Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins. Cadê os senhores? Por que não se expressam? Por que não falam nada? Por que não tomam nenhuma providência? Os senhores, como representantes de um órgão que é responsável por criar as leis, por que estão deixando isso acontecer com as cidades pequenas do nosso estado do Tocantins? Até quando a nossa cidade só vai perder? Só para se ter um exemplo, aqui, caso essa comarca seja fechada, meus amigos, teremos que andar cerca de 40 quilômetros para participar de audiências, participar de julgamentos, né? E quem não tem condições terá que se deslocar 40 quilômetros para entrar com processos. E isso tudo é uma perda para o nosso município. Não podemos entregar os pontos. A comarca de Almas, quando foi criada, até hoje, prestou grandes serviços, tanto para a comunidade de Almas, quanto para a comunidade de Porto Alegre. Então, senhores, ao invés de extinguir essa comarca, que seja transformada mesma em comarca de segunda entrância, porque aí sim poderemos ter um juiz permanente, poderemos ter ainda cartório eleitoral e poderemos ter mais ainda o fortalecimento da justiça em nosso município. Então, solicito o apoio aí da Assembleia Legislativa nessa questão. O Ministério Público está tentando, o Sindicato dos Servidores da Justiça estão tentando, mas se todos unirmos forças, com certeza iremos ganhar e não teremos o encerramento, a extinção, a desinstalação da nossa comarca de Almas, o nosso escudo da justiça, o nosso muro da proteção judiciária. Conclamo também a imprensa do Estado que possa também entrar nessa luta contra o fechamento das comarcas nas cidades pequenas do estado do Tocantins. Meu boa noite a todos. Rinaldo da Nóbrega, Cidade Interativa, Almas, Tocantins.